Marcelo, por favor, nos explique por que a responsabilidade civil das agências ainda não passou, o que ficou para ser resolvido. A gente conversou sobre responsabilidade solidária também o ano Sim, passado. eu entrei no seu Instagram, tinha muitas dúvidas também dessa questão. Falei, acho que eu vou colocar no roteiro que o pessoal tá querendo saber. O que acontece, Isabela? A responsabilidade civil, que foi muito bem, corretamente apontada aí pela Poliana, né? Que aí ela desmembra, né, em várias características, classificações e análise, e dentre estas a tal responsabilidade solidária, é algo que eu lido e trabalho com isso desde quando eu comecei. Desde quando eu comecei como agente, quando eu ainda era estudante de direito, né? Então, portanto, a história da responsabilidade solidária envolvendo o agenciamento em conjunto com todos os outros players dentro da mesma cadeia de consumo. Em tese, é isso que quer dizer a responsabilidade solidária. Quando ela diz aí por que ela não passou, então vamos contextualizar. Porque nós tivemos agora recente a aprovação de uma revisão que foi feita junto à Lei Geral do Turismo. E no ambiente institucional, eu até, né, quase todos aí sabem do meu relacionamento com entidades do segmento, eu sou assessor jurídico, né, das principais entidades, dentre as quais também a Bar Nacional, que foi aí uma lutadora árdua com relação ao tema, foi e é, na verdade, né? Porque desde quando eu me ingressei, né, quando eu ingressei, na realidade, na entidade, essa luta já existia e continua. Qual é a tentativa? Trazer um cenário de equilíbrio e de justiça. O que nós conseguimos avançar até o momento de ter toda a casa legislativa do país, o Congresso Nacional, todo aceito e aprovado do que como estava. Então era a Câmara dos Deputados, era o Senado Federal, todo mundo já tinha topado o que estava ali lançado, agora recente, né? Então as agências, elas não mais responderiam por qualquer situação que não comprovadamente fosse de erro dela. Então, cancelamento de aéreo, um problema que envolvesse a hospedagem, né? Uma questão de extravio, enfim, nada mais disso o agenciamento responderia. Nos 47 do segundo tempo, né, Golden Goal, lá no momento da assinatura com, né, Presidência da República, enfim, né, todo o alinhamento ali com o Ministério do Turismo também, mas o governo federal recuou e vetou, né, a questão da responsabilidade solidária. Qual o grande argumento que concluiu toda a história? Ele recebeu uma sinalização do Ministério da Justiça, através da Senacom, que é o maior órgão de cuidado, né, e trato do consumidor do país, Secretaria Nacional do Consumidor, dizendo que aquilo precisaria ser melhor pensado, precisaria ser tratado de uma outra maneira e que haveria ali redução dos direitos dos consumidores. Então, vocês imaginem o tamanho dessa pressão. Todas as minhas palestras, ou na maioria delas, independente de toda essa questão legal, é, eu sempre compartilho esse contexto no seguinte. Vocês, né, vamos imaginar uma balança. De um lado da balança, nós temos uma atividade econômica do país, que é o agenciamento de viagens. Do outro lado dessa balança, você tem a sociedade consumidora inteira do país. Porque nós três aqui, por exemplo, somos Uhum. consumidores. Então, vocês imaginam o que essa balança faz? Ela pesa demais. Né? Estou falando de uma atividade econômica frente a todo mundo que é consumidor no país inteiro. Então, a temática é muito sensível. É complexa demais. Né? Existe aí o compromisso de continuar o estudo, é um compromisso, inclusive, que segue, né, do próprio Ministério do Turismo, da própria Presidência da República, de encontrar esse equilíbrio. Né? De bom tom aí para todas as partes, para que se, entre aspas, canete alguma coisa, né? Normatize alguma coisa realmente com a aceitação de todas. Não é uma história simples, não é uma questão fácil. E eu atesto que não é mesmo, porque desde quando eu comecei a advogar 25 anos atrás, isso já existia, né? Essa discussão já existia na mesa, a gente já trabalhava na tentativa de melhorar isso. Paralelamente, a gente tenta, obviamente, fazer cada vez mais melhores explicações, melhores convencimentos a nível do Poder Judiciário. Para quê? Para que agências não fiquem pagando contas que não fizeram nada de errado.